Lição 11. Domingo, 7 de junho. As tempestades da vida. Quando Deus parece em silêncio, mas continua no controle. Texto principal. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Marcos 4:35. Uma das maiores dificuldades da vida cristã não é servir a Deus durante os dias ensolarados. É confiar nele durante as tempestades. A experiência relatada em Marcos 4 não foi um acidente. A tempestade não pegou Jesus de surpresa. O vento não escapou do seu controle. As ondas não chegaram sem sua permissão. Antes da tempestade existir, Jesus já sabia que ela viria. Mesmo assim, ordenou: passemos para a outra margem. Isso nos ensina uma verdade extraordinária. Às vezes, a vontade de Deus nos conduz para dentro de uma tempestade, não para nos destruir, mas para fortalecer nossa fé. Marcos 4:35 é um dos versículos mais importantes desta história. Jesus não disse: tentem atravessar. Ele disse: passemos para a outra margem. A travessia já estava garantida. A promessa veio antes da tempestade. O problema é que os discípulos olharam para as ondas e esqueceram a promessa. E nós fazemos o mesmo. Quando surgem doenças, quando surgem crises familiares, quando surgem dificuldades financeiras, quando surgem lutas espirituais, o medo faz com que olhemos para as circunstâncias e esqueçamos aquilo que Deus já prometeu. A lição traz um detalhe muito interessante. Jesus dormia na popa. Era justamente o local onde normalmente ficava o piloto da embarcação. Embora estivesse dormindo, Jesus permanecia no lugar do comando. Que lição extraordinária! Muitas vezes parece que Deus está em silêncio. Parece que não está agindo. Parece que não está respondendo. Mas o fato de Deus estar em silêncio não significa que perdeu o controle. Jesus dormia, mas continuava sendo o Senhor do vento. Continuava sendo o Senhor das ondas. Continuava sendo o Senhor do barco. Continuava sendo o Senhor da situação. Quando a nossa força não é suficiente. Outro detalhe importante é que alguns discípulos eram pescadores experientes. Pedro, Andrei, Tiago, João. Eles conheciam o mar da Galileia. Sabiam navegar. Sabiam enfrentar tempestades. Mas dessa vez, sua experiência não foi suficiente. Isso acontece conosco também. Existem momentos em que nosso conhecimento não resolve, nossa experiência não resolve, nossa capacidade não resolve, nossa força não resolve. Deus permite algumas tempestades justamente para nos ensinar que nossa segurança não está naquilo que sabemos. Nossa segurança está em quem está no barco. Os evangelhos registram apenas uma ocasião em que Jesus aparece dormindo, e justamente durante uma tempestade, enquanto os discípulos gritavam, enquanto as ondas invadiam o barco, enquanto o medo dominava seus corações. Jesus dormia. Por quê? Porque ele não tinha medo daquilo que estava sob seu controle. O que aterrorizava os discípulos era apenas uma ferramenta nas mãos de Deus. Aquilo que parecia caos para eles estava completamente debaixo da autoridade de Cristo. Os discípulos acordaram Jesus dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Essa pergunta revela o verdadeiro problema. O problema não era apenas a tempestade, era a dúvida. Eles começaram a questionar o amor de Jesus, o cuidado de Jesus, a presença de Jesus. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quando as coisas não acontecem como esperamos, começamos a perguntar: Deus realmente se importa comigo? Por que Deus permitiu isso? Será que fui esquecido? Mas a cruz responde todas essas perguntas. Quem entregou seu filho por nós jamais deixará de cuidar de nós. Muitas pessoas pensam que o maior milagre foi quando Jesus acalmou o mar. Mas talvez o maior milagre tenha sido outro. Jesus queria transformar os discípulos. A tempestade revelou a fragilidade deles. Mostrou onde sua fé ainda precisava crescer. Mostrou que eles conheciam o poder de Jesus, mas ainda não compreendiam plenamente quem ele era. O maior milagre da tempestade. Por isso, depois que o mar se acalmou, Jesus perguntou: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O objetivo da tempestade não era destruir os discípulos, era amadurecê-los. Todos nós enfrentamos tempestades. Algumas chegam sem aviso, outras duram meses, outras duram anos. Existem tempestades na saúde, na família, nas finanças,
no casamento, na vida espiritual. Mas a grande lição de Marcos 4 é esta: não importa o tamanho da tempestade, importa quem está no barco. Se Jesus está presente, a tempestade pode balançar nossa vida, mas não pode destruir nosso destino. Porque o mesmo Cristo que estava naquele barco continua governando todas as coisas hoje. Pergunta para nós hoje: durante minhas tempestades, estou olhando mais para as ondas ou para aquele que continua no controle do barco? A tempestade foi real, o medo foi real, as ondas foram reais. Mas a presença de Jesus era ainda mais real. Os discípulos pensaram que estavam sozinhos, mas o Senhor estava no barco. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade. Talvez as ondas pareçam grandes. Talvez a resposta pareça demorar. Mas lembre-se, Jesus continua no barco. Ele continua no controle. Ele continua guiando a travessia. E se ele disse: passemos para a outra margem, então nenhuma tempestade poderá impedir aquilo que Deus determinou para a sua vida. Porque a fé não caminha pelo que vê. A fé caminha pela certeza de que Cristo continua governando o mar. Quando Deus parece em silêncio, Ele continua trabalhando. Quando parece distante, Ele continua presente. Quando parece que nada está acontecendo, Ele continua conduzindo a embarcação. O mesmo Cristo que acalmou o mar da Galileia continua governando as tempestades da nossa vida. Confie nele, permaneça nele e siga em frente. A outra margem ainda está diante de você. Inscreva aqui no canal, compartilhe